Entrou aí? E aí, Chris? Aê, agora sim. Tudo bem? Tudo jóia e você? Tudo bem também. Dei uma improvisada aqui no suporte. Peraí, deixa eu ver se vai funcionar. Eu tô sem o meu suporte quebrou. Aí. O pessoal tá entrando. Bem-vindos, bem-vindas. Dona Vânia. Pronto, um segundinho, Pedro, se arrumar. E aí? Dona Vânia entrou. Deixa eu ligar meu fone aqui. Liga aí. Tô de óculos Ficando hoje melhor hoje, Cris. pra eu conseguir ler aqui pergunta, que o pessoal vai ter pergunta. Hã? Você também tá de óculos, estamos de óculos Também, hoje. hoje tô. Hoje estamos. Boa noite, Ju, Danizinha, Isabel. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo bem, Cris? Eu tô te ouvindo super bem, você tá ouvindo bem? Tá. Tô te ouvindo bem. Que legal. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal. Vou apresentar o Pedro para vocês. O Pedro é um líder inovador, além de um grande amigo. Ele é um líder inovador. O Pedro é um empreendedor, empresário e vencedor do Shark Tank Brasil. É um dos vencedores do Shark Tank Brasil. Tudo bem, querido? Como que você está? Tudo bem, Cris. Tô muito bem, graças a Deus. E você? Tudo bem? Tranquilo? Tudo jóia. Fala um pouquinho da sua experiência. Começa falando para a gente um pouquinho do Pedro e como que o Pedro chegou até o Shark Tank. Fala um pouco Bom, dessa sua jornada para a gente começar a entender. Eu... bom, sou o Pedro. Nasci numa família que tinha um mix bem legal aí de músico e empresário, né? Minha mãe tem uma escola de música, sempre trabalhou com música. Meu pai... É verdade, você é musicista, esqueci de falar. Você é Eu sou. musicista, toca piano, toca Sim, violão, é que verdade, esqueci de falar é um isso. escape fantástico, né, Cris? É uma delícia, né? Uhum. A gente poder ter a arte como uma válvula de escape pra gente, né? Então hoje a música ela é meu hobby Uhum. e vai continuar sendo pra sempre, eu acredito, né? Não larguei e não vou largar, né? O legal é que Muito trouxe bom. bastante criatividade, né? Trouxe bastante criatividade pra minha vida, né? A arte traz bastante criatividade pra gente, né? Isso é super interessante, super legal. Bom, aí cresci nessa família, né, de empresário e minha mãe musicista. Sempre tive uma vontade muito grande de empreender, de ter meu negócio, né, espelhado no meu pai. Então, acabei me formando em administração de empresas, fiz alguns outros cursos, né, economia, cheguei a fazer direito, me especializei em gestão. Sou Black Belt, sou formado em Black Belt Six Sigma e para processos, né, então fiz o curso do Black Belt Six Sigma. Foi super legal também, foi super interessante ter feito. Bom, nesse meio tempo aí, acabei trabalhando em grandes empresas, né? Trabalhei em algumas corporações, mas sabia que a minha vocação era ter meu próprio negócio. Então, conheci a minha ex-mulher, ela era cabeleireira, e juntos, sempre questionando, eu trabalhava... É cabeleireira ainda, né? Ela é cabeleireira ainda. Inclusive continua com o salão, né? A gente se separou agora, ela continua com algumas unidades dos salões que a gente criou. Bom, criamos o salão baseado em algumas empresas que eu já conhecia, né? Como a Chili Beans, o Outback. A gente agregou um pouco também da Smart Fit, que é a acessibilidade do preço, né? Trazer aquele serviço bacana, aquele serviço melhor, um serviço mais premium a um valor acessível, que ela trouxe para trazer. Deixa eu pegar aqui. Você criou o Mega Salão, é um salão de cabeleireiro que tem um conceito. Fala um pouco do conceito. Qual que é o conceito do Mega? O que fez o Mega ser diferente? Que chamou a atenção, né? Chamou a atenção, inclusive, da mídia. E aí o Mega estourou e vocês acabaram indo no Shark Tank. Qual que é o conceito do Mega? Qual foi o grande diferencial do Mega, Pedro? Bom, o Mega ele trouxe os serviços de alto padrão, né, dos grandes salões de luxo a um preço acessível, né? Paralelamente a isso, a gente sempre trabalhou muito ainda o marketing, sempre trabalhou muito marketing para os profissionais que trabalhavam com a gente, né, e os colaboradores que trabalhavam com a gente. E a gente criou uma política e desenvolvimento profissional e de desenvolvimento de carreira dentro do salão muito interessante, né?
baseado nesses pilares que eu te falei, nessas empresas que eu te falei, né? A gente fez um benchmarking com essas empresas aí e trouxe essas características para dentro do salão. Em um ano, a gente abriu a segunda unidade. A gente abriu uma primeira unidade. A primeira unidade vocês abriram onde? No Butantã. A gente abriu no Butantã, no bairro Butantã, a primeira unidade. Então vocês levaram para o bairro, para o bairro da Zona Oeste, ali perto da USP, um conceito de salão de luxo, de Jardins, de Morumbi, um conceito de salão de luxo. Vocês pegaram isso, esse conceito, com um preço acessível e levaram para o bairro. Exatamente. O primeiro salão, tá? Isso, o primeiro salão foi esse o conceito. E a gente viu que fez muito sucesso, né? Um ano depois a gente abriu a segunda unidade. Essa unidade tinha 74 metros quadrados, ainda existe ela no Butantã, né? Hoje a proprietária dela é a minha ex-esposa. Ainda continua essa unidade no Butantã. A gente abriu uma segunda unidade na Vila Mariana com 250 metros quadrados. Então a gente saiu de 70 metros quadrados e foi para uma outra unidade de 250 metros quadrados em um ano. E aí, em 2018, a gente acabou participando do programa, né, do Shark Tank, apresentou esse conceito, a gente teve um crescimento exponencial, orgânico, né, com muito investimento em marketing, em mídia, né, assessoria de imprensa, essas coisas, a gente teve um crescimento muito legal. E aí, chamou a atenção do João Apolinário, na época, em 2018, chamou a atenção dele, e ele acabou investindo no programa. Ele investiu R$1 milhão por 40% do negócio. Tem aí no YouTube, quem quiser procurar, quem quiser ver o programa, é só procurar Mega Salão Shark Tank. E aí a gente pegou esse investimento, ele gostou da ideia e a gente continuou com a parceria com ele, até que ano passado a gente se separou, eu e a Marcela a gente se separou, né? E ela continua sócia do João no Mega Studio B-Emotion e eu fiquei com o Mega Salão. Estamos tocando agora separados, estamos com 2 unidades, a unidade Jardins e Vila Mariana, que estão super bem, graças a Deus, indo super bem. E é isso aí. Né? Então foi assim que a gente chegou nesse ponto. Eu estou vendo que vocês estão fazendo, o que me chamou bastante atenção, Pedro, e até eu quis fazer essa live, é o seu lado inovador, né? Que é o primeiro que te levou até o Shark Tank, né? Pegando a questão da criatividade, da inovação. Eu te conheço há mais de 10 anos. Então, posso dizer que isso é um lado real, né? Então, você foi, isso te levou... Peraí, estão perguntando aqui se é com a Marcela Dias. Não, é com o Pedro França, que é o dono do Mega Salão. Isso. Tá? Só para colocar aqui a live. Tá? Ele é dono do Mega Salão. Ele é o idealizador do Mega, do conceito. Então, a live está sendo com ele. Tá bom? Só para responder aqui, acho que é a segunda pessoa que pergunta. Voltando. Então, a questão da inovação que te levou até o Shark Tank. Vocês ganharam o Shark Tank, teve o boom que teve. A ideia e agora, o que está acontecendo? A ideia do Shark Tank veio da Marcela, ela que levou a gente pro Shark Tank. Isso aí eu faço questão de falar, porque a gente tem que ser super coerente com... Legal. Com o que aconteceu, tá? Então a gente foi pro Shark Tank e aí agora tivemos essa... Mas vocês foram com o Shark Tank com um modelo de negócio que você criou. Criamos, né? Isso, exatamente. Nós criamos. Exatamente. Tá. Vocês criaram esse modelo, tá. E no momento que está acontecendo hoje, o que está acontecendo hoje? Salão de beleza está fechado. Sim, está fechado. E eu estou vendo que você tem lançado... Tem que estar fechado. Você está lançando promoções e está lançando o Mega com um diferencial que está bem bacana, né? Você está conseguindo gerar receita para os seus profissionais sem ninguém estar trabalhando. Como que é isso? Cris, a gente, primeiro, por definição que a gente tem lá no Mega, é que as pessoas são o nosso ativo mais importante, nosso bem mais importante. A gente é feio falar isso, eu não gosto de falar dessa forma, mas as pessoas são o que importam mais pra gente, né? Aí, o que a gente fez? A gente sabe que eles são autônomos, eles iam ficar sem gerar receita nesse tempo, né? Então, o que a gente começou a pensar? Como que a gente pode fazer uma ação, né, que consiga ajudar os profissionais que trabalham com a gente
para que eles consigam passar esse tempo de isolamento com um pouco mais de tranquilidade, né, que não passem necessidade nesse tempo. Então, a gente acabou criando essa promoção, que é uma promoção que dá de 50% de desconto. Como é que funciona a salão de beleza? Funciona da seguinte forma. A cliente paga, metade do comissionamento vai para o profissional e metade do comissionamento fica com o salão, né? O que a gente fez? A gente deu 50% de desconto, ou seja, a gente tirou a parte do salão desse valor e pediu para elas fazerem as transferências diretamente para os profissionais, né? Qual que é o intuito disso? O intuito é valorizar aquelas pessoas que estão sempre com a gente, né, Cris? Que passem esse momento com um pouco mais de sossego, né? E foi um super sucesso, porque ela é uma ação social, é uma ação para ajudar quem precisa, quem tá precisando fazer. Porque como que você faz um serviço de cabelo mantendo o distanciamento? Né? Você não tem como fazer. Você não tem como fazer. E aí, quando a gente reabriu o salão, essa cliente ela tem 3 meses aí para executar esse serviço, para ir lá, para agendar e fazer esse serviço lá com a gente. Tem um número limitado de clientes, claro, né? Porque a gente não pode abrir isso para todo mundo. A gente tem que limitar o número de clientes. E por isso que está indo muito rápido também. Esgota muito rápido. Mas está sendo super legal, ajudando bastante os profissionais. E eu espero que a gente fez uma rodada em março. Estamos fazendo mais uma rodada agora. E eu espero que essa seja a última. Eu espero que a gente consiga reabrir aí o salão em breve. Que a gente está todo mundo com saudade de trabalhar. Da onde vêm essas ideias, Pedro? Da onde vem tanta criatividade? Bom, eu acho que a criatividade ela vem muito do time, né? É do time completo a criatividade. Ela não vem de uma pessoa só. Né? É claro que a gente tem tem ferramentas para ser criativo. Existem algumas técnicas, né? Como design thinking, ele incentiva a criatividade, brainstorming incentiva a criatividade, música incentiva a criatividade. Então são várias fórmulas aí para a gente ter um pouco mais de criatividade, mas eu acredito que no Mega a gente trabalha muito essa ideia de criatividade do grupo, né? Como que a gente faz isso? Primeira coisa é que a pessoa tem que ter segurança para ela poder falar o que ela quiser, para ela poder ser quem ela é e para ela poder expressar o que ela quer expressar, né? Você tem que abrir as pessoas têm que ter abertura para poder falar a ideia, né? Você tem que ser você tem que ser receptivo a isso. Você não pode ser fixo. Tem um comentário aqui que eu achei bem legal, que está falando que vem da necessidade também. A necessidade também contribui para a criatividade? Eu não sei se é uma questão dela contribuir, mas ela cria uma situação em que você precisa ser criativo. Ela força, né, a criatividade. Ela acaba empurrando você para ser criativo. Né, porque você precisa pensar novas formas de fazer as coisas. Você precisa pensar novas maneiras de fazer as coisas. O antigo já não funciona mais. Né? Então, quando o antigo não funciona mais... Então, criatividade vai além de ação de marketing? Muito além. Na verdade, a criatividade ela é um dos ingredientes para a inovação. Né? Sem a criatividade, você não tem inovação. Para você inovar, você precisa ser criativo. Não tem... O que é criatividade? Tem fórmula, a inovação. O que é inovação, Pedro? Tem fórmula? Bom, inovação ela tem vários conceitos, né? Ela tem vários conceitos. Você colocar na internet, você vai várias definições de inovação. O que eu gosto de usar muito é da gestão ágil, né? Que ela traz o conhecimento, ela traz 5 ingredientes para a inovação. É o conhecimento, a criatividade, a motivação, a diversidade e a personalidade. Né? Então, vamos de novo, vai conhecimento, vamos lá, sim. Conhecimento. É o conhecimento, tá? A criatividade. A motivação. A diversidade. E a personalidade, Cris. Esses são... Personalidade. Isso, personalidade. A personalidade. Né? O conjunto de atributos que formam você, né? Seus valores, né? Os conjuntos de valores que acabam formando a sua personalidade. Tá. Então, esse é o conceito da gestão ágil. São as ferramentas que a gestão ágil utiliza para criar inovação. Né? É assim que eles pensam, que eles formatam a inovação. Né?
O conhecimento, ele é aquele input que ele vem, né, conforme você estuda, com a sua vivência, com a sua experiência, com as demandas que a vida te dá, com as dificuldades que a vida traz, que você tem que acabar se virando, e você acaba aprendendo mais, né? Então, o conhecimento é como se fosse um combustível para a criatividade, a gente pode chamar. A gente pode falar que a gente considera o conhecimento um combustível para a criatividade, né? Quando você põe todo o conhecimento numa panela e você mistura aquilo tudo, você começa a ser capaz de criar coisas novas. Inclusive, aplicar conhecimentos de outras áreas num salão, por exemplo, que foi o que a gente fez, né? Se você pegar a nossa equipe de gestão ali, se você pegar a nossa equipe administrativa, nós temos pessoas que vieram de áreas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então, você tem o Arthur, que veio da área de alimentos, né, de logística de alimentos. Você tem o Marcos, que veio da área de logística de óticas. Tem gente que veio da Thaís, que veio do setor público, né? Então, você tem aí pessoas com know-how totalmente diferentes, de mercados totalmente diferentes, de perfis totalmente diferentes, né? Que a gente já vai entrar nesse tópico, que é a diversidade. Mas cada um deles tem um conhecimento diferente. E a gente fomenta muito a troca do conhecimento no salão, né? A gente fomenta muito essa coisa de, vamos conversar, vamos trocar ideia, como é que você sabe, como é que vamos fazer diferente, como é que era feito lá, como é que era feito no outro lugar. Então a gente tenta agregar o que cada um tem de melhor ali, absorver, para criar novas formas de fazer a mesma coisa que era feita antes, né? Tem muita curiosidade aí, né, Pedro? Tem muita curiosidade. Tem muita curiosidade. Gente curiosa, um ambiente que está sempre buscando coisas diferentes, é curioso com outras áreas. Faz parte mesmo, a curiosidade faz parte? Cris, eu acredito que a curiosidade faz você buscar a informação onde ninguém iria buscar, né? Você ser curioso, ele faz você pescar informação em outros lugares, né? Você ir procurar informação, por exemplo, em filosofia, na psicologia, né? Que eu gosto pra caramba de fazer isso, a gente lê bastante, quem não conhece sabe que eu leio bastante sobre psicologia, sobre filosofia. Então, isso com certeza, essa curiosidade, ela só tem a agregar no conhecimento, né? Você explora novos mundos, né? Então, você vê que toda a parte do sistema ágil, né, da gestão ágil, ele é baseado em gestão de sistemas complexos, que vem da biologia, né, que hoje a física trabalha bastante com sistemas complexos. Então, essas analogias feitas do conhecimento são muito legais também, né, para se trabalhar. Então, o conhecimento, ele é um combustível muito forte para você trazer a inovação. Aí depois do conhecimento... Você tem a criatividade, né? A criatividade é aquilo que a gente estava falando, é você colocar tudo isso numa panela, né? E transformar isso e ver o que sai. Através das ferramentas que eu estava falando, Design Thinking, por exemplo, né? Que é um método de processo de você ser criativo, né? Vamos conversar com um monte de gente e vamos ver o que as pessoas fariam diferente. Você pega todo esse cambado de informação, esse monte de informação e começa a produzir coisas diferentes, baseados até às vezes em outros mercados, né? Uma vez eu parei num posto de combustível e tinha uma equipe fazendo uma pesquisa de design thinking com o usuário final, né? Que era eu. Então você usa muito o usuário final para fazer isso. Você pergunta, o que você melhoraria, o que você faria, o que você acha que pode agregar, o que você sente falta, o que você não sente falta, e você começa a desenhar processos diferentes, né? Então essa é uma das ferramentas. Falando em processo, tem uma pergunta aqui, ó, que é se você tem um planejamento para dar continuidade a toda essas transformações e quais suas motivações pessoais para atuar em um segmento tão competitivo e continuar se diferenciando. Tá, vamos lá. Entendeu? Por parte, primeira parte da pergunta. Você tem um planejamento para dar continuidade a toda essa transformação. Essa é a primeira parte da pergunta. Legal. Aí depois ela quer saber quais as suas motivações pessoais para atuar em um segmento tão competitivo e continuar se diferenciando. Então, você tem um planejamento para dar continuidade à transformação e a sua motivação pessoal. Bem bacana mesmo. É bacana, muito boa pergunta. Na verdade, quando a gente fala
de fazer gestão de uma empresa, na minha forma de trabalho, a gente fala sobre gestão de sistemas complexos, né? O sistema complexo ele é adaptável, então ele está sempre em transformação. O que você tem que fazer é você tem que fomentar o empoderamento das pessoas e fomentar essa cabeça de transformação, essa cabeça de... Porque ninguém, por exemplo, vamos falar sobre o que aconteceu agora do coronavírus aí, né? Ninguém esperava isso, né? Por mais que você tivesse um planejamento, por mais que você tivesse algo fixo, alguma ação que você fosse fazer, a gente tem um planejamento, é claro, né? Mas o importante é você tá preparado para essas rápidas mudanças no mercado. Então, você tem que ter uma equipe flexível. Uma coisa que o conhecimento ajuda você a ter também, né? E daqui a pouco a gente vai falar da diversidade, e a diversidade também ajuda você a ter. Então, na verdade, é você fomentar essa cultura. Isso é uma cultura de empresa, né, Cris? Qual que é o nome da pessoa que fez a pergunta? Eliana. Eliana. Então, Eliana... A Eliana. Eliana, isso é uma cultura, né? É uma cultura de transformação, é uma cultura de gestão. Então, você tem que fomentar isso na empresa, você tem que empoderar as pessoas, você tem que pensar numa forma de gerenciamento top-down, de baixo para cima, né? Não top-down, né? O gerenciamento ele tem que vir de baixo, ele tem que ir subindo, não que muita empresa faz ao contrário, que pega, né, o dono que vai lá e fala, pô, não, tem que fazer desse jeito e o negócio desce, não. A gente trabalha com Principalmente empresas pequenas e familiares, né? Principalmente empresas pequenas e familiares. E não é só isso, né, Cris? Porque, cara, vamos supor que eu tô lá no salão e tem um problema na recepção, né? Quem sabe melhor do que as pessoas que vivem o problema e que estão ali perto do problema, qual que seria a melhor solução para aquele problema, né? Então, o que você tem que fazer é empoderar o time, é você dar a ferramenta para o time conseguir resolver esse tipo de problema, ou que seja para gerente resolver esse tipo de problema, né? Então, quanto mais problemas, os problemas eles têm que ser resolvidos de baixo para cima, do lugar mais próximo de onde está acontecendo o problema. Aí, se esse nível não conseguir, ele passa para o outro, se esse nível não conseguir, ele passa para o outro, né? Então, essa cultura que acaba sendo uma cultura de gestão da transformação, né? Então, o planejamento que a gente tem ele é fomentado na cultura, ele é baseado na nossa cultura de gestão, na nossa cultura de liberdade de pensamento, de tomada de decisão, né? Então a gente delega bastante coisa, tem os níveis de delegação, né? Quando você fala, você vende, você aconselha, né? E você quando a pessoa vai criando conhecimento, ela vai subindo nesse nível até ela ser gestora de si mesma, né? Então é dessa forma que a gente trabalha em relação ao planejamento que a gente tem para continuar com essa transformação. Em relação ao ambiente do salão, ao ambiente competitivo, como eu disse, eu conheci melhor esse mercado, sempre soube que era um bom mercado, mas conheci muito bem esse mercado quando vim a ter mais contato com salões de beleza, e eu percebi que existiam algumas falhas na parte de gestão, né? Porque normalmente quem fazia a gestão de salão, ou quem faz a gestão de salão, muitas vezes é o próprio profissional da beleza. Não tirando mérito nenhum dele, imagina. Isso é super bacana e super válido, né? Mas não é como, vou te cortar aqui, não o próprio profissional fazer a gestão, não é meio como o artista querer vender sua arte? É bem parecido com isso, e além disso, Cris, por isso que eu falo que não é demérito nenhum, ele não tem tempo de fazer isso. Você não tem, o profissional da beleza, ele trabalha pra caramba, ele tá no salão, ele tá ali com a mão na massa, ele tá fazendo cabelo, é muito difícil para ele, né, fazer a gestão do negócio. E eu conheci algumas pessoas que faziam, e eu falei, você tá louco, como é que você consegue? Não dá, é humanamente impossível você fazer isso. Você vai ficar doido, cara, você fazendo a gestão. Não tem jeito, alguém tem que olhar para você. Enquanto você está ocupado fazendo o cabelo, alguém tem que olhar para o outro lado para você, alguém tem que olhar para a gestão, alguém tem que fazer planejamento, né? Não tem jeito, não tem como, não existe mágica, né? Então, é dessa forma que eu entrei em contato, me apaixonei pelo mercado da beleza, gosto muito de trabalhar com isso. Temos aí vários projetos pipocando também para sair fora do mercado da beleza, mas são outras coisas. E
Mas me apaixonei, eu gosto muito mesmo. Acho muito legal. Então, a sua motivação, no fim, então a sua motivação hoje, qual que é? Minha Para motivação... responder, terminar, fechar, a sua motivação pessoal hoje, qual A minha que motivação é? pessoal é a minha motivação que me puxou para o empreendedorismo, né, Cris? Trabalhar com pessoas e desenvolver pessoas. Eu amo isso. Eu sou apaixonado por isso. Uhum. Eu gosto muito de desenvolver pessoas, eu gosto muito de ajudar as pessoas a conquistarem o sonho delas. Então essa é a minha real motivação. Entendeu? Então, na verdade, o empreendedorismo, na verdade, é que é meu sonho. Me apaixonei pelo mercado da beleza, mas a minha motivação pessoal é isso mesmo, é desenvolver pessoas. Então, a gente já falou do conhecimento, a gente falou da criatividade. Sim. E o próximo? A gente vai falar da motivação, né? Da motivação. Isso, motivação. Quando a gente fala de ambientes complexos, ou quando a gente fala de qualquer ambiente de interação, as únicas... Peraí, Pedro, segura esse daí. Tem uma pergunta bem legal aqui, ó, da Luli Bronze. Pedro, você já passou alguma dificuldade para ser criativo? E como você ajudou na criatividade da Marcela quando criou a Rede Mega? Tá, desculpa de novo, por favor, Cris, que cortou aqui. Vamos lá, ó. Você já passou alguma dificuldade para ser criativo? Primeira parte da pergunta. E a segunda, e como você ajudou na criatividade da Marcela quando criou a Rede Mega? Porque a Marcela é a artista, vamos colocar assim, né? Ela é a cabeleireira e é um know-how dela. Esse mundo era dela, né? Você entrou nesse mundo através dela, foi isso, né? Sim. Tá. Então a pergunta é em torno disso. Então, se você já passou alguma dificuldade para ser criativo e como você... Eu acho que se ajudou na criatividade é como que as duas criatividades se encontraram para conceitualizar a Rede Mega. Eu acho que é por aí, né, Luli, que você está perguntando? Vai. Bom, vamos lá. Agora responde. Bom, quando todo mundo sente dificuldade em ser criativo de vez em quando, né? Aqueles blanks, né, que o pessoal fala, né, que a gente fica meio sem saber o que fazer e como criar, mas existe um processo criativo que você dá para você identificar em você, então é você ir atrás disso. Por exemplo, o meu é música, né? Eu gosto muito de ouvir música, então eu consigo identificar, como eu disse, eu sou músico desde criança, então eu consigo identificar a música que vai me trazer o que eu quero passar. Então, se eu quero passar dar esse ar para esse negócio, eu quero focar numa coisa mais técnica, eu pego um tipo de som. Se eu quero uma coisa mais emocional, eu coloco outro tipo de som. Então, assim, é você aprender como que sua criatividade trabalha, né? Mas já passei bastante dificuldade. Em relação a como as criatividades ajudaram, eu acredito que nada se faz, nada acontece sozinho, né, Cris? Então, eu acredito que os dois foram extremamente fundamentais para o Mega tomar a proporção que tomou e chegar onde chegou, né? Uma parceria que deu muito certo. Exatamente, né, uma parceria que deu muito certo. Ela tinha toda a parte da técnica e do mercado, né, de como fazer, e eu tinha toda a parte de gestão e de marketing, as ideias de estruturais da empresa, né? Então, foi super bacana, foi um negócio que deu super certo. Então agora a gente encerrou a criatividade e a gente vai para o terceiro, que é a motivação. Vamos lá falar da motivação. Vamos lá. Quando a gente fala de gestão de sistema complexo, de empresas, né, sistemas complexos, os únicos agentes capazes de dar início a alguma coisa são as pessoas, né? Então, cara, se as pessoas não estão a fim de fazer, elas não vão fazer, né? E são as pessoas que recebem a informação, elas processam a informação e elas tiram o output daquela informação da maneira que elas querem tirar, né? Então, para as coisas acontecerem, para as coisas fluírem da forma que elas têm que fluir, tem que estar todo mundo motivado. As pessoas têm que ter vontade de fazer, né? Elas têm que ir atrás de fazer isso aí. E podemos falar de motivação extrínseca e motivação intrínseca, né? A motivação extrínseca são aquelas motivações de financeiras, premiações. Está fora da gente. O que está fora da gente, isso. E o intrínseco são os valores e os princípios, né? Os propósitos. O que você tem de propósito? O que você oferece de propósito?
que é legal, por que é legal, por que é bom você fazer isso? Tá, o que aquela pessoa gosta, né? Como que ela gosta de trabalhar? Pô, ela gosta mais de home office, ela gosta mais de... Para ela é interessante fazer 2 dias de home office? Para ela é interessante tirar uma semana mais de férias? Né? É sair um pouco da caixa, é entender o que cada um valoriza para si. Né? Aquele cara gosta mais de conhecimento, aquela pessoa gosta mais de conhecimento, então, pô, vou investir num curso, né? Eu gosto de aprender, então tá bom, ó, se você fizer assim, a gente vai fazer um curso. Né? Então, são motivações que vêm de dentro, né? E elas são muito mais duradouras e muito mais eficientes do que as extrínsecas. Né? Porque quando está dentro, é sempre melhor, né, Cris? Quando você consegue trabalhar por dentro, é sempre melhor. Né? Então, pelo que você está falando disso, parte, né, desse conjunto que a gente daqui a pouco fecha de inovação e criatividade, a gente tem que conhecer o outro, né? A gente tem que entender a motivação do outro. Não basta a gente entender a nossa motivação. A gente precisa entender o outro também. Então, o olhar humano é extremamente importante. Sim. Nesse processo todo, né? Sim, é extremamente importante, Cris. Não adianta você querer conhecer os outros sem você conhecer a si mesmo, né? Aí vem até para aquele papo de autoestima que a gente conversou lá naquele dia, né? Não tem jeito. Se você não se conhece, você não consegue conhecer o outro. Se você não conhece o outro, você não consegue indicar o outro aquele caminho que é legal para ele percorrer. Entendeu? Porque hoje eu vejo o papel de líder como esse, né? Você saber ajudar a mostrar um caminho, ajudar, é muito mais um papel de servir do que um papel de mandar, né? É muito mais um facilitador mediador, né, Pedro? Exatamente. É um facilitador mediador, mais do que um orientador e uma bússola. Né? Exatamente, Cris. Entendeu? Então é isso. E aí as pessoas elas têm que estar motivadas, né? Eu amo trabalhar com pessoas, isso é uma coisa que vem de mim mesmo, não tem jeito. E eu adoro ver as pessoas motivadas. Né? E como eu falei para você, sem as pessoas, se elas não quiserem dar o start em nenhum processo, em nenhum projeto, e nada disso, você não consegue ter eficiência. Uma pessoa fazendo um projeto desmotivada, com certeza o output daquilo, o resultado daquilo não vai ser bom. Não tem engajamento, né? Sem motivação não tem engajamento, né? Não tem, Cris. Sem engajamento não tem um trabalho em equipe gostoso, não flui, né? Não flui. Por isso que é importante. Você fazer. E se não flui, não tem criatividade. Não tem criatividade. E aí que vem a importância de você ter um ambiente tranquilo, de você ter algumas brincadeiras dentro do ambiente de trabalho, você ter um ambiente leve, você fazer as pessoas se sentirem à vontade, né? Então é essa a cabeça que uma pessoa tem que ter, que um líder tem que ter, né? Então como é que você cria um ambiente de criatividade para que as pessoas se fiquem motivadas? Você vê que é uma conexão, né? Como é que o conhecimento gera criatividade, como é que a criatividade também gera motivação. Então são engrenagens, elas rodam juntas, né? Para você sair com a inovação dessa máquina, né? Tá. Então a gente falou de conhecimento, criatividade, motivação. O próximo, diversidade. Diversidade. A próxima é diversidade. Eu adoro isso, eu adoro diversidade. Eu acho que é uma das maiores riquezas da natureza. Eu não acho, né? Eu tenho certeza que uma das maiores riquezas da natureza é a diversidade, né? Uhum. A gente só tem o nosso ecossistema, ele só é o que é por conta da diversidade, né? Você vê, um planeta que não tem diversidade no ecossistema, ele não tem vida, né? Então você vê que já vem da natureza isso. Infelizmente a gente tem aquela tendência do gene egoísta, né? Da gente se relacionar com pessoas que são parecidas com a gente, da gente trazer pra gente pessoas que são parecidas com a gente. Então, isso... Mas isso é medo, não é, Pedro? Isso é medo, não é? É um pouco de medo. Tem do medo isso? É um pouco de medo e um pouco de natural, né? Você querer, existe ainda um bloqueio para algumas pessoas de falar, não, o diferente é legal, o diferente é bom. Talvez até pelo medo.
de se encontrar com o diferente, né, Cris? Porque quem sou eu, né? Se a gente pensa na questão, quem sou eu num ambiente totalmente diferente do meu habitat, né? O que eu sei, como eu vou lidar com o que eu não sei. Mas então, você vê que é engraçado, né? Porque as abelhas, elas controlam a temperatura da colmeia, não sei se você sabe disso, mas elas devem saber, mas elas controlam a temperatura da colmeia batendo as asas, né? Então você não tem nenhuma abelha igual a outra. Todas elas são diferentes, porque se todas fossem iguais, todas iam bater asas ao mesmo tempo. Aí a colmeia ia ficar muito quente. Se todas fossem diferentes, ou se esperasse esfriar muito, a colmeia ia ficar muito fria. Então cada uma tem uma sensibilidade diferente à temperatura. Então uma começa a bater asa, dependendo da temperatura, depois a outra. Então você consegue regular esse sistema, né? Você consegue regular o sistema através da diversidade. E a diversidade, ela torna o sistema muito mais flexível, né? Muito mais adepto e adequado a ambientes ostensivos, a um ambiente agressivo, e muito mais preparado para qualquer tipo de problema, como está acontecendo agora o coronavírus, né? Com esse problema da pandemia. Essa questão, só fazendo uma analogia, o bater das asas das abelhas seria equivalente aos talentos e habilidades naturais de cada pessoa dentro de uma equipe, né? Exatamente. A diversidade, ela tem um rol muito grande aí de atributos, né? Você pode falar, você tem o conhecimentos diferentes, religiões diferentes, etnias diferentes, classes sociais diferentes. Então, isso só gera riqueza. Isso só gera riqueza para um ambiente, né, Cris? Você poder ter essa troca de informação. A gente fala muito de troca de informação para desenvolvimento da criatividade, né? Então, você tem diferentes pontos de vista sobre um mesmo objeto, né? Sobre o mesmo problema. Então, você consegue agregar coisas diferentes. Às vezes, uma outra pessoa que tem uma cultura totalmente diferente da minha, ela vê uma coisa que eu não vi, né? Você vai para a China, você vê que o racional dos caras é extremamente diferente. A cabeça dos caras é extremamente diferente. Uma cultura totalmente diferente, né? Então, é importante isso para uma equipe, apesar da gente ter as pessoas normalmente, né, Cris, elas ficam rígidas naquele ponto de vista, né? Que elas têm, né? Elas ficam flexíveis. Um ponto-chave nisso que você está falando, em pontos de vista diferentes e agregar pontos de vista diferentes, é o respeito, né? Porque o diferente sempre vai agregar quando tem respeito. Quando não há respeito, né, e dentro de respeito tem aceitação, né, tem acolhimento de uma visão diferente, tem a possibilidade, tem a curiosidade, a possibilidade de se abrir ao novo, sair da zona de conforto. Alguém está falando da questão da zona de conforto, é isso mesmo. Legal. Então, quando tem respeito, o respeito é a cola que permite o diferente contribuir entre si, né? Tem que ter o respeito, né? Você vê que essa é o respeito, ele é muito presente na pesquisa científica, né? Quando uma pessoa quebra a teoria de uma outra pessoa, fica todo mundo feliz. Criamos uma teoria nova, a gente quebrou, sei lá, vamos lá, quebrou a teoria da relatividade de Einstein, vai ficar todo mundo muito feliz, né? E eles buscam, e essa é a busca que eles... Porque vai todo mundo crescer, né? É uma possibilidade de crescimento, né? Exatamente. Então o respeito, ele é muito importante, né? O respeito, e vem aquele fator que você conhece muito bem, que é o da segurança, né? De ser seguro de si, né? De você ter segurança em você, para você falar, porra, não, realmente, o diferente é legal. Às vezes algumas coisas a gente não sabe tudo, a gente nunca vai saber tudo, né? Então, por isso é importante a gente ter isso, sempre essa consciência, isso. Super assertivo isso. Conhecimento, criatividade, inovação, diversidade e o último é personalidade. É isso?
Exatamente. A personalidade. Personalidade. Tá boa, a memória tá boa ainda. Personalidade, vamos falar. Tá boa ainda, por enquanto. Ó, consegui tirar o óculos e tô lembrando o que você tá falando. Então eu tô indo bem, tô indo bem. Não, foi muito bem. Foi muito bem, imagina. A personalidade, Cris, ela diz respeito ao tipo de pessoa que vai estar ali na sua equipe, né? E a personalidade das pessoas da equipe vão acabar formando a personalidade da equipe. A soma das personalidades das pessoas vão formar a personalidade da equipe. Então, é importante que... Peraí, deixa eu entender, ver se eu entendi o que você está falando. A personalidade de cada um, a personalidade do individual, forma a grande personalidade do coletivo. Isso. Que no caso seria a empresa. É isso. Isso. Tá. Ou de uma equipe, de repente. Ou de uma equipe. Você vai montar um projeto, o individual, as personalidades individuais, elas formam a personalidade de uma equipe, de um todo, de um todo maior. Tá. Exatamente. Por que a personalidade é importante? Porque os nossos valores eles estão embutidos na nossa personalidade, né? Os nossos valores formam a nossa personalidade. Então, se você for pensar, isso aí está diretamente ligado até a motivação da equipe, né? Se você coloca duas pessoas, por exemplo, uma pessoa que não tem valores, que não tem escrúpulos dentro de uma equipe, que rouba ideia, que tem... Como que uma outra pessoa vai se sentir motivada em trabalhar naquela equipe? Né? Então, você tem que entender a personalidade de cada um, o que você quer dessa equipe, qual resultado você quer tirar dessa equipe, né? E aí entra um trabalho que eu sei que você faz fantasticamente bem, essa análise dessa personalidade de cada um, né? Tem inúmeros testes aí que eu sei que você até é contra esses testes de personalidade, né? Não é que você é contra. Não é que eu sou contra, mas eu acredito nisso que você acabou de dizer. Que o individual, né, forma um maior, um coletivo. A personalidade individual forma a personalidade do coletivo. E simplesmente dizer para uma pessoa, você é assim, a pessoa sabe, né? Eu sei como eu sou, você sabe como você é. Não precisa ninguém me dizer quem eu sou. Né? O que a gente precisa é entender como cada ser, né, colabora e trabalha junto numa engrenagem que funcione muito bem. Exatamente. E teste de personalidade nenhum faz isso. Então não é que eu sou contra teste de personalidade. É que eu acho que é falar o óbvio, né? E ele standardiza, né? Ele deixa meio padrão, tudo meio padrão, né? Isso, e te coloca numa caixa, né? Então, ó, você é quadradinho com as pontas redondas, com 3 pontas redondas e uma ponta estrelada. Se eu quiser mudar, eu não... E aí? Não, você é o quadrado com 3 pontas redondas e uma estrelada. Enfim, né, isso não... A gente tira muito da personalidade da pessoa e da possibilidade de ela se enxergar diferente e tirar coisas de si, né, que até então ela nem cogitou, porque ela nunca esteve num ambiente que promovesse, né, determinadas características que ela tem nela e estão adormecidas. Então, eu não gosto mesmo, não sou contra, mas eu não gosto muito. Assim, eu não sou contra, mas eu odeio, vamos colocar assim. Eu não sou contra, eu odeio. Nada que colocar na caixa. Não, vou colocar na... Gente, colocar na caixa... complexo. Olha para... Não, gente, presente. Qual é a coisa mais legal do presente? É tirar da caixa, pô. Se a caixa fosse legal, a gente deixava presente na caixa. Pô, o mais legal é tirar da caixa. Ninguém gosta de um presente, eu pego o presente e põe na caixa. Não, o legal é tirar da caixa. Então, é verdade, Cris. Eu não sou contra, só não gosto. Como você disse, continua, Pedro. Não, imagina, mas você está certíssimo. Isso você entende muito bem. Então você sabe que para você criar uma equipe para produzir um certo tipo de resultado, você precisa alinhar alguns fatores da personalidade ali, algumas características da personalidade de cada um. Não dá para você colocar um cara que trabalha super rápido com um cara que trabalha muito devagar. Né? Você vai acabar gerando um conflito. Né? Então, basicamente é isso. Se você unir esses cinco ingredientes aí,
você tem um ambiente propício para surgir a inovação, né? Desde que você tenha a pessoa tenha liberdade para se expressar, que tenha liberdade para poder exercer o trabalho delas, que você não faça microgerenciamento, que você não brigue, não dê bronca, que você aceite o erro, né? Porque o erro ele é super positivo. Muita gente critica o erro, mas o erro ele é super positivo. A gente só quando tem respeito, né? Quando tem, então, a gente entra na questão, quando tem respeito e entendimento. Eu entendo que foi um erro. Isso é fundamental. O foco não é no erro, não, é o acerto. Não é no erro. O foco é o acerto. Mas é o que acontece, né? Eu estou vendo várias ações de empresas agora na crise para tentar se ajudar e ajudar os seus funcionários, os seus colaboradores. E parte sempre do dono, do gerente, parte de uma pessoa. E o que você está falando é o contrário. Porque o que você está fazendo, os caminhos que você está encontrando com o Mega, vocês estão encontrando. Né? Tem reuniões, vocês estão encontrando, não está saindo do Pedro. E isso acaba tirando até um peso muito... dois elefantes, né? Um de cada lado. Porque é pesado. É pesado uma única pessoa ter que decidir, uma única pessoa ter que chegar, ter que encontrar soluções, uma única pessoa... Quer dizer, ela tem a preocupação com o salão dela, que a gente volta no que você falou, de um dono de salão, né, de um profissional, que ele é o profissional, ele é o dono do salão, ele é o comprador, ele é o marketing, quer dizer, ele é tudo. Então, no momento que bate uma crise, quem ele vai ser primeiro? Quem é mais importante que ele seja? E o que você está falando é que não, eu não preciso ser tudo. Eu sou esse mediador, facilitador, né? Uma mente inovadora, uma mente criativa, é uma mente que consegue entender a dinâmica da equipe, do ambiente, dentro, fora, é um mediador, facilitador, que promove entre todo mundo, né, entre os membros, as ações que vão fazer o diferencial mesmo em momentos como esse que a gente está passando, é isso? Sim. Cris, vamos lá, quando você se limita a não envolver sua equipe, né, a não ter outros pontos de vista, eu sou chato pra cacete. Ele é o homem mais lindo do Mega. Estão falando aqui, ó. Deixa eu te falar, só para continuar nervoso. Agora fica nervoso. Obrigado, nossa, eu fico muito feliz, de verdade. Agora vai. Se você pensa sozinho, se você pensa sozinho, você precisa... Tá lá já seu horário regional. Eu preciso no Mega, eu tô ficando com mullet aqui, cara. Eu tô vendo aqui, ó. Eu tomei banho, né? Tava arrumando o cabelo, penteando o cabelo. Eu olhei e falei assim, gente, eu só corto a franja, né? Senão tava aqui. Aí eu tô olhando aqui, eu mesma cortando minha franja. Eu falei, gente, eu tô com mullet. Daqui a pouco tá aquele negócio chororó, lembra? Chororó? Sim, lembro, pô, tá aí ainda, né? Fazendo live aí, ó. Então. Legal pra caramba. Cara, daqui, ó, tá ficando assim, ó. Tá uma mistura da década de 70, né, aquele cabelo viradinho assim, ó, com mullet. Eu tô ficando todas as décadas, 70, 80, 90. Eu tenho que ir pro Mega. É bom, tá tudo num cabelo só. Você já vai encontrar a sua personalidade no cabelo aí, Cris, olha só. Não, vai ficar tudo no cabelo só. Eu tenho que chegar lá e falar, gente do céu. A coisa boa vai ser que quando voltarmos, né, quando o Mega voltar, o povo o cabeleireiro vai ter trabalho, vai ter trabalho com a mesa aí. Porque a gente está estragando todas as obras de arte aí que o pessoal fez, tá? Vamos ter trabalho. É uma profissão muito legal, Cris. É uma profissão muito bacana. Luli, ele já vai responder essa, tá? Do Ganhar o Shark Tank, foi como conhecer o João Apolinário. Ele só vai terminar aqui e aí ele responde sobre o João Apolinário. Vamos lá. Se eu terminar meu racional, eu pergunto sempre para 1, 2, 3 pessoas, né? Eu pergunto sempre para a Priscila, que trabalha com a gente, o que ela acha, para a Gabi, para o Arthur, para o Marcos. Vira e mexe, eu mudo as pessoas que eu pergunto, né? Pô, o que você acha de a gente fazer isso aqui desse jeito? O que você acha de a gente fazer assim?
E aí as pessoas trabalham, me voltam com outras ideias. Então, não tem como fazer tudo sozinho. Cris, não dá. Não dá. É uma receita que só se você for um estúdio muito pequeno, você vai conseguir dar conta. Se você quer crescer... Muito pequeno, tipo você, né? Se você quer crescer, Cris, se você quer crescer, você tem que delegar tarefa. Tem que delegar tarefa, tem que delegar função, você tem que ter gente. Você só cresce com gente. O fator do crescimento é gente. Né? Então, você só cresce com gente. Então, você não tem como você fazer tudo sozinho. Não dá. Fora que você limita muito as suas ideias. Você limita muito seu racional, seu pensamento. Então, a saída é sempre junto, né? Olha, eu acredito nisso. Eu acredito que a saída é sempre junto. Né? E quando a gente... Eu acredito muito no retorno das coisas que a gente faz, né? Quando a gente planta o bem, a gente colhe o bem. A gente não precisa machucar ninguém, denegrir ninguém. A gente simplesmente colhe o bem. E quando a gente faz esse bem de uma maneira aberta, de uma maneira boa, isso volta pra gente, né, Cris? Então, eu acho que essa cabeça que a gente tem que ter. No Mega, a gente tem cada vez mais a felicidade como objetivo. Uma coisa que eu falo bastante pra minha equipe é que, cara, se a gente não trabalhar feliz, não vale a pena trabalhar. A gente passa 8, 10, 12, 13, 14 horas, já passei 16 horas lá dentro com a minha equipe, né? Se eu não for feliz com eles, se a gente não tiver um ambiente agradável, se a gente não tiver um ambiente legal, se a gente não for descontraído, se a gente não der liberdade para as pessoas se expressarem, cara, a gente vai viver no inferno. A gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando, Cris. Porra, se você for trabalhar infeliz, você vai ter mais da metade da sua vida infeliz. A Zappos trabalha muito bem isso. A Zappos fala muito da felicidade. Né? Um dos valores dele é entregar a felicidade, entregar a felicidade em forma de serviço. Né? E é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla, a gente vem batendo nessa tecla, a gente quer bater mais ainda nessa tecla. Estamos num momento de transformação incrível agora também, a gente não para de criar nesse isolamento. Acho que eu até brinquei que eu estou trabalhando mais aqui de casa do que quando eu estava no Mega, né? Porque aí vem as ideias criativas, a gente tem tempo de trabalhar, a gente tem tempo de discutir. Então, Arthur Miller, tamo aí, Boroca, isso aí, mano. só gente maravilhosa. Esses caras são muito legais. Vamos fechar. Nosso tempo está acabando, que estamos uma hora só, que o Insta expulsa a gente. Tá, ele fecha, assim. O Insta fecha. Temos mais 8 minutinhos. Bom, não tem. Como foi ganhar o Shark Tank e como foi conhecer o João Apolinário? Bom, você tirou dessa experiência? A sensação é uma sensação incrível, né? A gente sai de lá explodindo. É muito difícil, não é fácil ir lá. Não tem ensaio, não tem texto, não tem grava-volta. Né? Então você chega, você entra, você fala, você faz o pitch, você é sabatinado de perguntas, que eu me lembro, foram mais ou menos 40, 50 minutos de conversa ali, ou não sei, não consigo te precisar quanto foi, eu sempre foi um tempo longo, muito mais do que eles passaram na TV. Então eles fazem perguntas sobre o negócio, é interessante para você ver o quanto você conhece do seu negócio também, né? Então é muito legal isso. É uma experiência incrível, não vou mentir. Foi muito bom ter conhecido o João. Ele é um cara incrível, né? Eu acredito que eu sempre tenho uma preocupação muito com cultura organizacional. Então, quando você tem um merge, né? Quando você tem uma fusão de duas empresas que têm culturas diferentes, você tem um atrito no começo, até você alinhar qual vai ser essa nova cultura, até você alinhar qual que vai ser essa nova visão que você vai ter. Mas foi muito bom, me abriu muita porta, fiz várias, nesse final aí de ano, a gente negociou muito, eu e ele, juntos, né? Sentei muito na mesa com ele para negociar, então aprendi muito com essas negociações com ele, aprendi sobre mercado, tive um contato muito legal com ele, muito aberto, com a equipe dele também, que é fantástico, o filho dele, o Joãozinho, um cara incrível, ele é um cara fantástico, de um coração que é gigantesco. Então foi muito legal, foi muito bom. Foi um agregador muito grande. Não sei quem foi que perguntou, mas agregou bastante. Né? Agregou bastante em todos os sentidos. No que eu quero para mim, no que eu quero para minha vida, em como que é ter
um sócio, em como é que é ter um investidor, né? Então, foi muito bacana, foi muito legal. Foi uma experiência que eu recomendo para as pessoas terem a experiência, assim. Mas é muito importante que você entenda qual a sua cultura e qual que é a cultura que você precisa ter ali para que o seu negócio cresça. Conhecimento, criatividade, motivação, diversidade, personalidade. Sim, é isso. Essa é a saída, essa é a receita, essas são ferramentas que ajudam na inovação e na criatividade. Sim, esses são os ingredientes, né? Ferramentas aí dentro de cada uma tem um monte, né? Dentro de cada desculpa, são ingredientes, está certo. Dentro dessas caixinhas tem algumas ferramentas. Tem ferramenta para criatividade, tem ferramentas do conhecimento, você tem diversas ferramentas e formas de você adquirir cada uma delas. Né? Mas se eu fosse resumir assim, como que você faz, como que você produz inovação, eu colocaria isso dessa forma. Com certeza. Quem tinha feito a pergunta ia ser a Luli. Obrigada, Luli, pela pergunta. Espero que tenha respondido. Pedro é um cara muito bacana mesmo. Pedro, eu vou fazer 5 perguntas para a gente terminar, para a gente encerrar. Obrigado, Luli. Muito obrigada. A Marcela é incrível mesmo. Tá? Uma música que te toca, Pedro? Cara, uma música que me toca... Olha, é tanta música, Cris. Deixa eu ver aqui. Nesse momento, qual que é o momento? Eu acho que Viva la Vida do Coldplay é uma música que me traz bastante emoção. Viver 10 anos a 1000 ou 1000 anos a 10? Como assim? Eu não entendi a pergunta. Viver 10 anos a 1000 por hora ou 1000 anos a 10 por hora? Eu prefiro 1000 anos a 10 por hora. Eu acho que a constância é melhor do que a velocidade. Sonhar dormindo ou sonhar acordado? Olha, se fosse para escolher, eu preferia sonhar dormindo e colocar em prática acordado. Mas a gente tem que fazer os dois. Não tem jeito. Amar ou ser amado? A gente tem 25 segundos. Eu acho que amar faz você ser amado. Então amar primeiro, depois ser amado é uma consequência. Tá? O que o Pedro de hoje falaria para o Pedro com 20 anos de idade? 10 segundos, Pedro. Você consegue, vai lá, cara. Você pode, você é capaz. Você consegue fazer. É isso. É isso aí.